Gurizada, o negócio é o seguinte, quero conversar com vocês neste vídeo sobre os reforços do Internacional. O Inter que tem uma negociação muito bem encaminhada, faltando um acordo entre os clubes pelos quais este jogador passou. E sobre Kaique do Juventude, o que há de verdade nesta negociação? O meu vídeo é para o aplicativo Zapay, Z-A-P-A-Y, que todos vocês podem baixar gratuitamente através do link que eu já coloquei aqui embaixo, tanto no primeiro comentário quanto na descrição do vídeo. Vai ali, clica, baixa o app, é gratuito, tem muitas funcionalidades legais para você conhecer. A Zapay vai te ajudar a cuidar do teu veículo, carro, caminhão ou moto. Coloca a placa do teu veículo, identifica os débitos e com o cupom Meneghetti20 tu podes resolver a parada toda em até 12 vezes. IPVA, licenciamento, uma eventual multa. Este cupom Meneghetti20, ele também aciona um gatilho que significa um desconto nas taxas do cartão de crédito. Se tu pagar tudo que está devendo lá em 10 ou 12 vezes, paga com 20% de desconto nas taxas do cartão. Com este cupom Meneghetti20. O nome do app é Zapay, o link para baixá-lo, grátis mesmo, gurizada. Eu coloquei aqui embaixo, no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Em nome de Zapay, eu rodo a vinheta. Não esquece o cupom Meneghetti20. E a seguir, F5 nos negócios do Inter. O Inter se prepara para a sequência no Campeonato Brasileiro, encarando esta ordem de jogos que vem a partir de agora como uma subida da montanha. A possibilidade de somar muitos pontos para voltar ao lugar onde o Internacional julga que precisa estar, ou seja, o primeiro pelotão da tabela do Campeonato Brasileiro, próximo ali de disputa de vaga pelo G6. Começou a escalada com uma vitória difícil, mas 3 pontos preciosos, já no sábado contra o Vitória no estádio Beira-Rio. Vitória suada, 1-0, gol do Tabata aos 47 do segundo tempo. O Inter tem na sequência o Ceará, domingo 11 da manhã no estádio Beira-Rio. O Ceará vem embalado por vitória no clássico contra o Fortaleza. Depois, na quarta-feira da semana seguinte, o Santos, fora de casa, na Vila Belmiro. Nunca é fácil jogar lá. E depois, no domingo, dia 27, o Vasco da Gama também no Beira-Rio. Mais um jogo com boa possibilidade de vitória. Por que eu coloco esta ordem que começou contra o Vitória, passa por Ceará, Santos e Vasco? Porque aí sim, depois desta sequência, o Inter tem Copa do Brasil, oitavas contra o Fluminense. Né? Primeiro jogo no dia 30, também em Porto Alegre, no estádio Beira-Rio. Uma possibilidade boa do Internacional, quem sabe somar aí, talvez não 12 pontos, mas 10 pontos, né? Tem o Ceará, é um jogo difícil, né? Tem o Ceará, depois tem o Santos fora, depois tem o Vasco em casa. Eu estou imaginando, além da vitória que já veio contra o Vitória, uma vitória sobre o Ceará, uma vitória sobre o Vasco, quem sabe um empate com o Santos, mas também dá para ganhar do Santos lá na Vila Belmiro. O Internacional, se chegar aí a 10 pontos pelo menos, dará uma arrancada interessante e vai mudar a sua perspectiva no Campeonato Brasileiro. O Inter que fechou a rodada, ainda que ela não tenha sido concluída por jogos em atraso das equipes que estavam no Mundial de Clubes, o Inter fechou já na 13ª posição, né, 14 pontos, 3 acima do Z4, o Inter estava dentro do Z4 durante todo o período da parada, né, saiu com este resultado de sábado. O Juventude abre o Z4 com 11 pontos, o Inter tem 14. A campanha ainda é ruim, né, apenas 3 vitórias, 5 empates, 5 derrotas, 35% de aproveitamento, por isso esta arrancada neste momento será realmente importante para mudar a perspectiva do Inter no Campeonato Brasileiro. Mas eu quero falar principalmente neste vídeo, gurizada, sobre os reforços. Eu vou falar sobre o Kaique e primeiro sobre o Alan Rodrigues, que é o nome mais próximo de acerto, uruguaio, 25 anos, do Argentino Júnior. Primeira proposta do Inter de 4 milhões de dólares por 80%. O Argentino Júnior aceita os valores, mas quer uma redução deste percentual, que tem que ser negociado também com o Boston River, clube pequeno do Uruguai, onde o Alan Rodrigues passou, que detém um percentual também do vínculo do jogador. Então tem que ocorrer um acordo de percentual entre o Inter e o Argentino Júnior e depois
de valores entre o Argentino Júnior e o Boston River, mas a negociação está bem encaminhada. O Inter que também administra uma solicitação do seu lateral direito titular, Bryan Aguirre, que segundo ele, segundo os seus representantes, foi-lhe prometido um aumento se ele se tornasse titular. Ele ficou de titular da equipe desde a segunda rodada do Campeonato Gaúcho, com a lesão do Bruno Gomes. Ele quer um aumento, ele tem um salário na casa aí de R$200 mil e quer pular para um outro patamar, é titular. E a minha ideia daquilo que eu conheço do Alain Benítez, é claro que eu não vou ser definitivo, é que o Aguirre é mais jogador que o Alain Benítez, mas vamos ver, deixa eles disputarem esta posição aí e o Roger é que vai definir. Mas o Aguirre quer um aumento e talvez seja justo porque ele se tornou titular e foi um titular, inclusive, às vezes tendo só ele à disposição do Roger para a posição, porque, convenhamos, o Natan, que passou pelo Internacional, nunca deu demonstração efetiva de que pudesse agregar qualidade. E aí, então, além da situação do Alan Rodrigues encaminhada e desta necessidade de um ajuste aí com o Bryan Aguirre, surge em pauta, pelo menos por parte da imprensa, o nome do Kaique, do Juventude, que chegou a ter um acerto com o Grêmio, mas acabou não sendo aprovado nos exames médicos. Kaique, 29 anos, completará 30 anos do Juventude, uma indicação, tem a preferência do Roger Machado, e eu fui atrás para saber o que há nesta negociação entre o Internacional e Kaique, o Internacional e Juventude. E o que eu recebi de uma fonte do estádio Beira-Rio? Não há absolutamente nada. Neste momento, o Internacional não negocia e não tem interesse no Kaique. Talvez tenha ocorrido, me foi ponderado isso, inclusive, uma oferta de empresário, né? Surgiu a informação do sempre muito bem informado repórter Cristiano Silva, da Rádio Guaíba, de que o Inter poderia trocar o goleiro Ivan, que hoje é terceiro goleiro, indo o Ivan para a Juventude e vindo o Kaique para o Internacional, mas nem isso está sendo cogitado, pelo menos neste momento, por parte do clube. Talvez por empresário, talvez por alguém do Juventude. Juventude andou, inclusive, dizendo que não condiz essa informação, que o Juventude não teria interesse nessa troca. Isso, pelo menos, foi especulado. Mas sobre Kaique, o que eu ouvi de uma fonte do Beira-Rio é isso. O Inter não tem, neste momento, interesse na contratação deste jogador. O Kaique não está no radar do Internacional. Eu, por exemplo, não me oponho que o Internacional invista no Kaique, mas não o valor que o Juventude pediu para o Grêmio. 7 milhões de reais, mais pelo menos um jogador com salário pago pelo Grêmio. Aí nós estamos falando de uma negociação que beira 10 milhões de reais para um jogador que hoje já está liberado para assinar pré-contrato para jogar de graça em janeiro. Aí não, né? E o Kaique está voltando de uma lesão. Eu acho que ele é um bom jogador, eu acho que ele é mais jogador que o Ronaldo, eu acho que ele é mais jogador, por exemplo, que os volantes que o Grêmio tem à disposição, o Camilo e o Dodi, mas também não se trata de um jogador excepcional. Algo como se fosse um valor simbólico, assim, como se fosse um empréstimo, né, por 5 meses de contrato, R$1 milhão indenizando o Juventude, seriam 200 mil reais por mês, ok, e nada mais. Aí valeria. Se não, não tem como. O Kaique, que vai fazer 30 anos, não tem nenhuma possibilidade de revenda. O Inter despendeu uma quantia acima de 5, 6, 7, 8 milhões de reais. Aí é inaceitável esse negócio. E eu confesso que eu nunca imaginei, falei ontem no nosso debate da Sete, que o presidente Barcelos, que é sim um hábil negociador, tem as suas dificuldades como presidente, especialmente de resultados, mas eu acho que como negociador ele tem se saído muito bem defendendo os interesses internacionais. Eu não imaginaria que o presidente iria pagar a quantia nos padrões que o Grêmio estava negociando pelo Kaique, 7 milhões, mais jogador, mais salário pago desse jogador. Aí é um absurdo, né? 1 milhão, como se fosse um empréstimo de 200 mil por mês para completar o grupo e disputar uma condição de titular se o Inter não encontrar outro volante, com o Thiago Maia, ok, não mais do que isso. Mas, neste momento, pelo menos, o Inter não tem interesse na contratação de Kaique. Convidando a todos vocês para que se inscrevam aqui no meu canal, não custa nada, é só clicar ali no inscrever-se, né? Deixa o teu like, joga o canal do Menegas para cima. Este vídeo é para o aplicativo Zapay, gratuito. Pode baixá-lo no link que eu coloquei na descrição e também no primeiro comentário do vídeo. Baixou o app, coloca lá o cupom Meneguete20, resolve PVA, licenciamento, uma eventual multa em até 12 vezes e ganha ainda um desconto nas taxas do cartão de crédito de 20% para baixar gratuitamente o app da Zapay. Vai no link no primeiro comentário e também na descrição do vídeo. Não esquece o cupom Meneguete20. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.